Nossa 18ª lição. Bom, a gente poder chegar até aqui, né? E aqueles que têm acompanhado de forma religiosa, regular aí as nossas aulas, tem sido, tenho certeza, têm sido agraciados com a palavra de Deus, e a nossa oração, cada vez que nós nos propomos a anunciar essa mensagem de salvação, é que Deus fale com cada um, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente também, não é? Muito bem, nós temos já vencido a primeira etapa dos nossos estudos e nós estamos iniciando a segunda etapa. Chamamos a primeira etapa de as más notícias e agora começamos a segunda etapa, as boas notícias. E você deve estar pensando, até que enfim, né, Davi, você vai nos trazer boas notícias depois de ter apresentado as más, né? Eu digo sim, até que enfim, mas com toda honestidade, eu não poderia apresentar boas notícias primeiro, antes de apresentar más notícias, porém necessárias, para que nós agora apreciemos as boas notícias e que Deus possa falar ao nosso coração através delas. Nós já estudamos a criação do homem, e quando, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para o homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore foi proibido por Deus, e, na verdade, foi um teste ao qual Deus submeteu o homem e a mulher para dizer ao homem e à mulher da incapacidade de eles gerirem a sua própria vida por si mesmos. Deus quis mostrar ao homem como o homem precisa de Deus, e quando o homem deixou Deus agir pelo seu livre-arbítrio, por conta própria, o homem desobedeceu à ordem de Deus, tomou do fruto proibido, comeu, tanto ele quanto a mulher, quebraram a vontade de Deus, e o homem e a mulher tornaram-se pecadores. Nós já analisamos tudo isso, mas eu quero enfatizar uma coisa com você, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 7. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E agora eu quero chamar a atenção para a reação deles imediatamente depois de terem desobedecido a ordem de Deus. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e nós já dissemos que não é uma referência a olhos físicos, mas o entendimento deles abriu. A percepção do seu estado agora de desobediência diante de Deus abriu. E eles, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A atitude imediata do homem e da mulher, ao perceberem que tinham pecado e que estavam nus, e daquela forma eles não poderiam se apresentar diante de Deus, foi fazerem roupas para si de folhas de figueira. Ora, obviamente, nós já discutimos isso nas nossas aulas, esse trabalho deles foi em vão, porque essas folhas, quando secaram, não cobriram a sua nudez, né? E na verdade, a ideia de que eles não podiam se apresentar diante de Deus nus, mas até então eles tinham falado com Deus e nus, né? Mas estando no estado de inocência, como Deus os havia criado, e santidade e pureza, não havia problema nenhum em estar nus diante do Senhor.
eles não tinham pecado, eles não tinham malícia, eles ainda conservavam o estado em que foram criados por Deus, mas agora a situação era diferente. Eles tinham transgredido uma ordem de Deus e eles pensaram que daquela forma eles não podiam se apresentar diante de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o que nós chamamos de obras. Eles próprios costuraram folhas de figueira para fazer uma roupa para si. E como nós já dissemos, esforço em vão. Foi uma obra vã, porque aquelas folhas secando, sua nudez apareceu, não cobriu nada. Mas o homem demonstrou neste ato uma tendência que ele mantém ainda hoje, por causa do seu pecado e da sua natureza pecaminosa. O homem pensa que pode fazer algo para melhorar a sua situação diante de Deus. Adão e Eva costuraram folhas de figueira, mas isso na Bíblia representa as obras, a tentativa humana de fazer algo para merecer a salvação, para poder se apresentar diante de Deus de forma saudável. E, na verdade, nós queremos enfatizar isso mais uma vez no nosso estudo de hoje. Foi uma tentativa vã, porque o plano que Deus preparou para a salvação do homem não é através de obras. Nós lemos na palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sim, Deus não preparou para o homem ser salvo através de obras. Elas são vãs, elas são inúteis para deixar o homem de forma apresentável diante de Deus. Então, naquele dia, para mostrar que a moda humana não servia para cobrir a sua nudez e fazer o homem se apresentar diante de Deus, o que Deus fez? Olhem para o versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. E no verso 21 nós lemos: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o que Deus fez para que o homem pudesse cobrir a sua nudez? Deus matou um animal, Deus tirou a pele daquele animal, e da pele daquele animal Deus fez uma roupa que cobrisse o homem e a mulher. E, obviamente, essa roupa de fato cobriu a sua nudez. Mas sabem o que Deus estava querendo ensinar ao homem naquele dia, naquela ocasião? Um princípio chamado princípio da substituição. Na verdade, Deus quis ensinar duas coisas. Primeiro, obras não salvam. Segundo, o princípio da substituição. O que diz o princípio da substituição? O que Deus quis ensinar a Adão e Eva naquele dia? Então, tome nota aí dos 3 pontos, porque nós vamos tratar desses 3 pontos nos nossos estudos a partir de hoje. O primeiro aspecto do princípio da substituição, Deus ensinou a Adão: Adão, você é um pecador. E o seu pecado, a sua desobediência, quando você quebrou a minha ordem, isso você feriu a minha santidade. Deus é santo e Deus não admite o pecado na sua presença. E o nosso pecado fere a santidade de Deus. Adão teve que aprender esta primeira verdade naquele dia. A segunda verdade que Adão teve que aprender, e Deus ensinou a Adão naquele dia: o teu pecado, Adão, leva à morte. Isso porque a justiça de Deus estipulou que o salário do pecado é a morte.
Ou diz um outro versículo da palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Se o meu pecado fere a santidade de Deus, uma vez que a santidade de Deus é ferida, sua justiça entra em cena, me retribuindo, me pagando, me dando a recompensa merecida pelo meu pecado. E essa recompensa é morte. E é bom lembrar que morte na Bíblia significa separação de Deus. Deus continua sendo santo e eu, um pecador, não posso ter convivência, comunhão com Deus. O meu pecado é uma barreira que me separa de Deus. E isto é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Mas a terceira coisa que Deus ensinou a Adão naquele dia, quando Deus matou um animal, tirou a pele para fazer uma roupa para o homem, apesar do homem ser pecador e isso ter ferido a santidade de Deus, apesar de santidade ferida, a justiça de Deus entra em cena para retribuir ao homem de acordo com o que ele merece, e o que ele merece receber pelo seu pecado é a morte. Há um terceiro aspecto do princípio da substituição que Deus ensinou para Adão aquele dia. E esse terceiro aspecto é: Deus, pelo seu amor, permite que um substituto inocente morra no lugar do pecador. E ao invés de matar Adão naquele dia, Deus matou um animal no lugar de Adão. Deus matou um animal para que a pele dele cobrisse a nudez de Adão. Deus matou um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão, no lugar do pecador, para que Adão pudesse se apresentar diante de Deus de forma satisfatória. Notem que esse princípio abrange 3 dos principais atributos de Deus: sua santidade, ele não admite pecado na sua presença; sua justiça, retribui ao homem de acordo com aquilo que o homem merece receber e o que Deus já tinha combinado com o homem que ele receberia caso pecasse. E o terceiro atributo é o seu amor, que apesar do pecador merecer a morte, Deus permite que um substituto inocente, no caso de Adão, um animal que morreu no lugar dele. Nós vamos trabalhar com esse princípio da substituição, com essas 3 ideias nos nossos próximos estudos, e eu quero que você fique atento a isso. Anote aí esses princípios. Se você não tomou nota agora, depois você pode entrar no link e assistir essa aula de novo e pegar esses 3 aspectos do princípio da substituição. Agora, a questão é: como é que Deus, nas gerações futuras, foi ensinando ao homem a validade e a necessidade do princípio da substituição ser obedecido? Muito bem, eu selecionei hoje uma ocasião importante na vida do povo de Israel, que é o povo que foi escolhido por Deus como seu povo aqui da terra, para que Deus pudesse, através das circunstâncias dessa ocasião, ensinar o princípio da substituição ao homem. E nós vamos agora passar séculos para frente e nós chegamos no livro de Êxodo. Quando nós entramos no livro de Êxodo, nós encontramos o povo de Israel na terra do Egito, um povo que foi crescendo, e os egípcios, por medo de Israel se apoderar dele, os egípcios escravizaram o povo de Israel. E durante séculos, o povo de Israel foi escravo dos egípcios. Até que nasceu um menino que se tornou mais tarde um servo de Deus, um profeta de Deus chamado Moisés, e através de Moisés, Deus falou para o faraó, naquela ocasião, para que permitisse que deixasse Israel sair livre. O faraó não concordou com essa ideia, ele não concordou especialmente com a ideia de perder uma mão de obra barata que lhe tinha
servido e estava servindo aos egípcios durante já longos anos, e por causa da recusa do faraó de deixar Israel sair, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 7, porque nós temos ali a menção destas 10 pragas. No capítulo 7, versículo 14, nós encontramos a primeira praga mencionada: as águas do rio Nilo tornaram-se em sangue. E isso, obviamente, trouxe muita desordem, um caos na terra do Egito, porque o Egito ele é conhecido como a dádiva do Nilo, ele depende do rio Nilo, e quando as águas do Nilo, por um tempo, foram transformadas em sangue, isso causou um caos terrível na terra do Egito. Mesmo assim, Faraó não deixou Israel sair. E aí, em face da recusa, Deus enviou a segunda praga. Nós chegamos no capítulo 8, Deus fez o Egito cobrir-se com rãs que ele enviou para assustar os egípcios. Faraó, com o coração endurecido por Satanás, não deixou ainda Israel sair. E Deus enviou a terceira praga, capítulo 8, verso 16, piolhos sobre os egípcios. E toda a população egípcia foi afetada por essa praga sobre o Egito. Faraó continuou com o coração duro e Deus enviou uma quarta praga, capítulo 8, verso 20, moscas. E elas invadiram a terra do Egito, se tornando uma praga também, atrapalhando a vida dos egípcios. Faraó se manteve com o coração endurecido e Deus enviou a quinta praga. Capítulo 9, verso 1, peste nos animais. E essa praga dizimou o rebanho bovino na terra do Egito, fazendo com que, então, a pecuária fosse seriamente afetada na terra do Egito. Faraó manteve-se duro, não deixando o povo de Israel sair. E Deus enviou, então, a sexta praga, capítulo 9, verso 8, úlceras e feridas que cobriram a pele e afetaram a saúde seriamente de todo o povo do Egito. Faraó permaneceu duro e Deus enviou a sétima praga, que foi uma chuva de pedras, que afetou agora a agricultura de forma muito séria, muito prejudicial. Apesar disso, o faraó manteve-se com o coração endurecido e Deus mandou a oitava praga, capítulo 10 de Êxodo, gafanhotos. E o que a chuva de pedras não tinha destruído na agricultura, essa praga de gafanhotos zerou praticamente a agricultura no Egito. Faraó continuou duro e Deus enviou a nona praga. Nós encontramos no capítulo 10, verso 21, fez-se trevas sobre o Egito. E com tamanha intensidade, que a Bíblia diz que eram trevas espessas. E ainda assim, Faraó permaneceu endurecido. Então, Deus prometeu enviar a 10ª e última praga sobre a terra do Egito. E essa seria a morte de todos os filhos mais velhos nas famílias egípcias. No capítulo 11 de Êxodo, nós temos ali anunciada a 10ª praga. Deus ia passar sobre a terra do Egito e em todas as casas onde não houvesse uma sinalização, daqui a pouco nós vamos ver qual era a sinalização, Deus ia entrar e matar o filho mais velho daquela família. Mas Deus aproveitou esta ocasião
como dissemos no início, para ensinar aos israelitas a comemoração de uma festa que passou a fazer parte do calendário religioso judaico, a festa da Páscoa. Agora, eu quero fazer uma pausa na análise do texto bíblico, como nós já vimos acompanhando aí, né, a sequência das pragas, e eu quero abrir um parênteses, porque nós aqui no Brasil vemos todo ano, naquela época de abril, maio, né, mais ou menos nessa época, a comemoração da Páscoa, que infelizmente no nosso país virou uma festa comercial. E uma festa que está envolvendo coelhos, ovos e chocolate. Aliás, até hoje eu não entendi, e isso daí vocês vão ver agora pelo texto bíblico, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Aliás, não precisaria nem olhar a Bíblia. Eu queria saber o que coelho tem a ver com ovo e ovos de chocolate. As três coisas são completamente... uma não bate com a outra, uma não entrosa com a outra. Coelho não bota ovo, e se botasse não seria com certeza de chocolate, né? No entanto, nós vemos esses três elementos presentes na Páscoa que a população em geral comemora aqui no Brasil, e até em outros lugares também. O que é que diz o texto bíblico? Então, agora vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12, que vai ser o texto que nós vamos ler nesta noite e examinar com detalhes. No dia em que Deus fez cair a 10ª praga sobre o Egito, Deus também anunciou a comemoração pela primeira vez na história do povo israelita desta festa chamada Páscoa. E nós vamos ver a descrição dessa festa do ponto de vista bíblico, ok? Então, Êxodo capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o mês religioso dos judeus deveria começar com a comemoração, entre todas as festas que hoje fazem parte do calendário religioso judaico, a festa mais importante deles, que eles deveriam comemorar, que é a Páscoa. E tão importante que essa festa marcaria o início do ano religioso judaico. O principal mês seria o primeiro mês do ano, o mês em que eles comemorariam a Páscoa. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Muito bem. Depois de ler esses versículos, eu quero que você agora olhe para a tela e diga: você leu aí que na Páscoa bíblica aparecem coelhos, ovos e chocolate? Nada disso, né?
Então, nós vamos dizer, já que isso não aparece, vamos tirar da nossa cabeça a ideia de coelho, a ideia de ovo e a ideia de chocolate. Isso são invenções do homem. É a transformação de uma festa religiosa dos judeus numa festa comercial. É isso que nós vemos no nosso dia. Absolutamente sem significado espiritual nenhum. Mas eu quero que você preste atenção o que a Páscoa representou para os judeus naquele dia, quando ela foi instituída e comemorada pela primeira vez na história do povo de Israel. Na verdade, o animal envolvido nessa festa não era um coelho, era um cordeiro, o chamado cordeiro pascal. E você leu no verso 5 que esse cordeiro tinha 3 características, e tome nota dessas 3 características. Primeira, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Segunda, ele tinha que ser macho. Terceira, ele tinha que ter 1 ano, que é a época, pelo menos naquela época, né? É a idade com que o animal deixa de ser um animal, um cordeirinho, e passa a ser um animal adulto. Então, note bem, o cordeiro que haveria de ser sacrificado, assado, e que seria o prato principal da Páscoa dos judeus, deveria ser sem defeito, deveria ser um cordeiro macho e deveria ter 1 ano, o que significa que seria, então, um animal já na idade adulta. Você leu também que, no verso 3, que este cordeiro deveria ser providenciado pelo pai de cada família no dia 10, mas você leu que no versículo 6 que a Páscoa seria comemorada no 14º. Então, entre o dia 10 e o dia 14, você tem dia 11, 12 e 13, ou seja, 3 dias de intervalo entre a providência tomada pelo chefe de família de um cordeiro e o dia desse cordeiro ser sacrificado. E ele deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde, algo em torno de 3 horas da tarde, que para os judeus é quando começaria a última etapa do dia, das 3 da tarde às 6 da tarde, e isso encerraria o dia para os judeus. Esse animal, então, deveria ser sacrificado. Você notou também, no versículo 7, que o sangue desse animal deveria ser passado nos batentes e na verga das portas, da porta de entrada, da porta principal, né, de entrada em cada casa ali no Egito. E você também viu no versículo 8 que a carne do cordeiro deveria ser assada e comida com pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Bem, mais uma vez eu quero dizer para você, a Páscoa dos judeus não tem nada de coelho, não tem nada de ovo e não tem nada de chocolate, um doce. Pelo contrário, o que acompanhava o cordeiro assado era um pão sem fermento e ervas amargas. Agora, você está pensando, afinal de contas, qual é o significado de tudo isso? Bem, antes de dar para você o significado, Deus avisou o seguinte. Acompanhe agora a leitura no versículo 12. Capítulo 12, versículo 12 de Êxodo. Porque naquela noite, disse Deus, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós
praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Deus avisou, então, que o sangue daquele cordeiro morto deveria ser passado nos batentes da porta de entrada e que naquela noite, do dia 14, Deus ia passar sobre o Egito e Deus ia olhar para cada casa. A casa que não tivesse sangue nos batentes, Deus feriria de morte o filho mais velho daquela casa. É bom lembrar que naquele contexto social, o filho mais velho, ele recebia a incumbência de dar sequência à família, de uma continuidade, nós diríamos hoje, ao sobrenome do pai. Ele ficaria responsável por isso. A morte do filho primogênito seria um castigo que Deus estava dando para dizer que para impedir a continuidade da família. Agora, você está pensando, mas por que o primogênito ia morrer? Exatamente por isso, porque Deus queria deixar claro que a família toda era pecadora. Mas Deus iria matar o representante daquela família, o filho mais velho, que teria a incumbência de dar sequência na geração daquela família. Seria um castigo muito pesado para aquela família carregar, a morte do primogênito. Porém, se o pai de família passasse o sangue na porta da casa, o filho mais velho não sofreria o castigo, ele não morreria naquela noite. Será que Deus cumpriu essa palavra? Será que Deus executou esse juízo prometido sobre o Egito? Pule agora para o capítulo 12, versículo 29. Versículo 29, nós lemos: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, estava lá no palácio, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, o primogênito do escravo, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Bem, acostume-se com isso. Quando Deus promete algo na sua palavra, ele cumpre. A Bíblia diz que Deus tem um atributo chamado fidelidade. Deus é fiel. E fiel significa que aquilo que ele promete, ele cumpre, ele executa. E Deus prometeu que naquele dia, à meia-noite, passaria sobre o Egito, e Deus cumpriu. E Deus prometeu que na casa onde não houvesse sangue na porta, ele mataria o primogênito, e ele cumpriu. Começando desde o palácio pelo filho mais velho de Faraó, que deveria ser o futuro Faraó, quando o pai morresse, até o filho mais velho do escravo mais simples e até o primogênito dos animais. Agora você está perguntando, por que Deus fez isso? E lembre-se que nós detalhamos, agora há pouco, o princípio da substituição que Deus ensinou a Adão lá no Jardim do Éden. Na verdade, Deus queria ensinar agora para Israel e para os egípcios também o valor e a necessidade de colocar em prática o princípio da substituição. Eu quero chamar a sua atenção para a última frase do versículo 30. Não havia casa lá no Egito em que não houvesse morto. Guarde isso. Em todas as casas do Egito, naquele dia, houve um morto. Em algumas casas, morreu o filho mais velho, como castigo impetrado por Deus.
Em outras casas, o filho mais velho não morreu, mas morreu o substituto do filho mais velho. E quem era o substituto? O cordeiro pascal. E como é que Deus sabia que em determinada casa o cordeiro pascal tinha morrido? Porque quando Deus passou na porta daquela casa, ele viu sangue na porta. E isso significava dizer que, apesar da família reconhecer que o primogênito era um pecador e que, portanto, ele merecia a morte, eles estavam aproveitando que o amor de Deus permitia que uma vítima inocente morresse no lugar do filho mais velho. E a prova de que o cordeiro, o substituto do filho mais velho, tinha morrido era o sangue no batente da porta de entrada daquela casa. E aquele sangue na porta protegia o filho mais velho e evitava a sua morte, porque para Deus estava claro que o substituto dele já tinha morrido no seu lugar. Agora, sabe de uma coisa? O que exigiu do pai de família essa combinação, esse trato que Deus fez com Israel e com qualquer um que obedecesse a sua palavra? Exigiu duas coisas. A família devia reconhecer que o filho mais velho, e por extensão toda a família, porque na verdade o filho mais velho era o representante da família, de que tanto o filho mais velho como toda a família eram pecadores, tinham desobedecido a ordem de Deus, as ordens de Deus, quebrado os mandamentos de Deus, eles tinham ferido a santidade de Deus. E quando a santidade de Deus é ferida, entra em cena a justiça de Deus. E a justiça de Deus estipulou que o primogênito, que era o representante da família, deveria morrer. Na verdade, toda a família deveria morrer, porque todos eram pecadores. Isso era o que estipulava a justiça de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, permitiu que uma vítima inocente morresse no lugar do filho mais velho. Você se lembra das características do cordeiro? Sem defeito. Isso significava alguém que fosse sem pecado, que não tivesse nada a ver com o pecado do filho mais velho. Ele era macho e também de 1 ano, portanto, um animal adulto. Agora, sabe qual é a aplicação espiritual de tudo isso? Preste bem atenção. Vamos ler um versículo lá no Novo Testamento, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Onde nós lemos o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Agora preste atenção nas últimas palavras do verso. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou foi sacrificado. A Bíblia afirma claramente que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Sabe, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, um dia ele passou na frente de João Batista, que estava na presença de 2 discípulos, e João Batista, apontando para o Senhor Jesus, disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João Batista queria dizer, apontando para Jesus e chamando-o de o Cordeiro de Deus? O que João Batista queria dizer é: assim como o Cordeiro Pascal morreu no lugar, tornou-se o substituto do filho mais velho na Páscoa, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado
em nosso lugar. E eu queria que você, meu prezado ouvinte, agora refletisse sobre o seguinte: nós já temos analisado as más notícias e você chegou à conclusão, acompanhando o raciocínio bíblico, de que você é um pecador, você tem transgredido as ordens de Deus, você tem quebrado os mandamentos de Deus e por isso você tem ferido a santidade de Deus. E sabe o que acontece quando, por causa do nosso pecado e da nossa desobediência, a santidade de Deus é ferida? A sua justiça entra em cena. E a justiça de Deus estipulou que o salário do pecado é a morte. E, portanto, eu e vocês, como pecadores que somos, merecemos a morte. E lembre-se que na Bíblia, morte significa a separação de Deus, separação eterna. E nós estamos caminhando para a nossa condenação eterna. Mas o amor de Deus olhou para a nossa situação. Deus se condoeu do nosso estado. E Deus nos amou apesar de sermos pecadores. Apesar de termos desobedecido a Ele e entristecido muito aquele que nos criou. Deus nos amou com um amor tão grande que Ele enviou o seu Filho a esse mundo. E sabe, a Bíblia deixa bem claro que como aquele animal que morria no lugar do filho mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o cordeiro era sem defeito, o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. O cordeiro era macho, o Senhor Jesus Cristo se fez homem, apesar de continuar sendo Deus, ele se fez homem para se tornar o substituto de homens. E quando ele morreu, o cordeiro morria com 1 ano, um animal adulto. O Senhor Jesus tinha 33 anos de idade quando morreu. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele deu a sua vida. Ele esteve disposto a morrer no meu lugar e no teu lugar. E eu quero que você olhe para a cruz de Cristo e você reconheça que ali morreu o seu substituto. Porque, na verdade, aquela cruz era minha, era sua. Eu sou pecador, você é um pecador. Nós somos transgressores da lei de Deus, merecedores de uma morte violenta, cruel como essa, porque nós temos desobedecido e machucado a santidade daquele que nos criou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor para conosco, nos enviou o seu Filho a esse mundo, sem pecado, que se fez homem e que morreu numa idade adulta. Portanto, ele voluntariamente deu a sua vida, esteve disposto a morrer no nosso lugar. E aquela cruz que era minha e que era sua, e nós deveríamos ter sido crucificados ali, Cristo disse ao Pai: Pai, eu quero morrer no lugar do Davi. O Davi é um pecador, o Davi é um transgressor da lei, o Davi tem desobedecido e entristecido a ti muito, mas eu amo o Davi apesar do pecado dele, e eu quero morrer na cruz em lugar dele. E sabe, quando eu vejo algum filme ou alguma gravura como essa que está na sua tela, eu fico pensando na dor que eu deveria ter sentido, pagando pelos meus próprios pecados. Mas ao invés disso, Cristo, diz 1 Coríntios 5:7, o nosso Cordeiro Pascal, ele tornou-se o nosso substituto ao morrer em nosso lugar. E nas palavras de João Batista, em João 1:29, ele foi o cordeiro que Deus enviou a esse mundo para tirar o nosso pecado, livrar-nos da condenação. E sabe o que Deus exige de mim e de você para que a morte de Cristo tenha valor para a nossa salvação eterna? As duas coisas que aquela mulher pecadora fez quando foi na casa de Simão o fariseu,
lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e colocou a sua fé em Jesus. Quais foram as duas coisas que ela fez? Arrependeu-se dos seus pecados, da sua vida de imoralidade, de uma vida de desobediência à vontade de Deus. Em segundo lugar, ela colocou a sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar essa noite para que você dê esses mesmos 2 passos, aí onde você está. Converse com Deus, exponha ao Senhor sua condição de pecador, reconheça diante dele que você é um tremendo de um pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para aquela cruz central do Calvário e reconheça que lá Cristo morreu em seu lugar. A cruz era sua, a cruz era minha, mas Cristo morreu como nosso substituto, provando o seu amor imensurável, infinito, por cada um de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não quer que você faça outra coisa, nenhuma obra, religiosa que seja, a não ser arrependimento dos seus pecados e fé no seu Filho que morreu por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Se você tiver alguma dúvida, não souber como fazer isso, entre em contato conosco, o Artêmio, ou mesmo nós, podemos orientar você, mas você deve ter um encontro pessoal com Cristo. E nesse encontro pessoal, você deve expor o seu pecado a Ele, sua vida de desobediência, e confiar na morte de Cristo como único meio para a salvação do homem perdido. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo possa aplicá-la a cada coração nesta noite. Amém.